sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e tem um estilo musical que tava em alta no mundo como um todo lá nos anos 70, era disco music. Fazendo dezenas de grupos ficarem muito famosos e tocar o tempo todo, e até mesmo com que filmes dessa temática surgissem, como é o caso de Embalos do Sábado à Noite, né? Deixando esse período até mesmo conhecido como a Era Disco. Porém, esse estilo conseguiu fazer ainda mais uma façanha, que foi fazer com que bandas e artistas de rock famosos lá na época se rendessem a disco. E é justamente por isso que hoje a gente traz uma lista de bandas de rock que lançaram músicas e até mesmo álbum que parecem e muito ser da disco music. Bom, e a gente começa essa lista aqui com um dos exemplos mais clássicos quando a gente fala de bandas de rock que fizeram músicas ali com um estilo mais disco, que foi o Kiss. A banda fazia muito sucesso ali tocando aquele seu hard rock característico, principalmente a partir de 1975, com o lançamento do disco Alive, que foi mais ou menos o período ali em que a disco music estava em alta. Foi vendo essa crescente aí que no ano de 1979, depois de algumas crises internas, que a banda lançou o disco Dynasty, depois aí de já ter conseguido se consolidar como rockstar com o lançamento de álbuns como Destroyer, Rock and Roll All Over Love Gun lá nos anos 76 e 77. E foi justamente essa crise aí que estava acontecendo, que inclusive culminou na saída do baterista Peter Criss, que fez com que eles tentassem inovar aí em suas músicas, e assim colocaram vários elementos de disco music em várias das suas canções que sairiam nos anos seguintes, como por exemplo Sure You Know Something e Carisma. Além daquela que virou um dos maiores sucessos da banda até hoje, que é a Was Made for Loving You. Mas não parou por aí, já que vendo que deu certo aí toda essa mistura. E logo no ano seguinte, em 1980, eles lançaram um disco Unmasked, que tinha ainda mais músicas com essa mesma pegada aí. Como é o caso das músicas Easy As It Seems, Is That You e Change. Mas esse álbum aí acabou não conseguindo gerar nenhum hit, como foi o caso do anterior. E assim eles acabaram não fazendo mais esse tipo de mistura aí nos álbuns seguintes. Lá no ano de 1978, o Rod Stewart já era um artista consagrado aí dentro do rock and roll, inclusive já tendo lançado 8 discos em sua carreira solo, sem contar aqueles que foram com a banda The Faces, né? I still want you by my side. E foi nesse momento que ele lançou o disco Blondes Have More Fun, que foi, no mínimo, polêmico. Isso porque antes disso, as suas músicas de rock eram baseadas ali em arranjos de blues. Porém, nesse disco ele colocou músicas com muitos arranjos de disco ao invés disso, fazendo com que a crítica especializada e os fãs de longa data do artista não gostassem nem um pouquinho dessa história aí. Porém, ao mesmo tempo, isso fez com que ele conquistasse um outro público gigantesco de pessoas que gostavam de disco music, principalmente por conta da música Do You Think I'm Sexy, que ficou no topo das paradas de vários países do mundo, incluindo aí Estados Unidos e o Reino Unido, entrando na lista das 500 melhores canções da revista Rolling Stone e ajudando aí o disco em que ela estava a vender mais de 10 milhões de cópias, com certeza sendo uma das músicas mais famosas dele até hoje. E esse sucesso foi tão grande que ele acabou até mesmo mudando aí o rumo de sua carreira, começando a partir daí fazer músicas mais no estilo pop rock, já que tinha dado bastante certo antes, né? Uma curiosidade é que essa música aí foi acusada de plágio pelo Jorge Benjor, já que ela é, no mínimo, muito parecida com a música Taj Mahal, lançada por ele em 1975, com Rod Stewart até mesmo confessando que de fato pode ter rolado ali uma inspiração. Inclusive a gente já contou um pouco dessa história aí no vídeo que tá aqui no card. Se quiser ver, é só clicar lá. E vocês vão ver que os ingleses são maioria aqui nessa lista. E mais um deles é uma das bandas mais clássicas de rock que existe, que é o Queen. E a
aqui tem uma história bastante curiosa que fala sobre mudança de opinião. Isso porque durante os anos 70 a banda era meio contrária e à crescente que vinha acontecendo de bandas utilizando cada vez mais sintetizadores em suas músicas. E esse era justamente o caso das canções da disco music, né? Porém, na década seguinte isso parece ter mudado pouco, principalmente por conta do lançamento do disco The Game em 1980, com músicas como Play the Game, mas principalmente com um hit gigantesco que foi a música Another One Bites the Dust, que tinham muitos elementos de disco. E como eles conseguiram fazer bastante sucesso com isso, logo em 1982 eles lançam um novo álbum, que foi o Hot Space, que talvez seja o mais disco deles, com músicas como Staying Power, Dancer, Backchat e por aí vai. São quase todas mesmo do álbum. Ele acabou não sendo tão bem recebido assim pela crítica e pelos fãs, apesar do sucesso que fez a música Under Pressure, com participação do David Bowie, que inclusive ficou na primeira colocação das paradas de sucesso do Reino Unido, mas ela não conseguiu segurar o disco todo e assim a banda acabou abandonando aí essa ideia. E já que a gente citou o David Bowie no toque anterior, agora é a vez dele aqui nessa lista, que inclusive é outro inglês, né? Ele que, apesar de ter começado a carreira aí numa pegada mais rock, acabou utilizando elementos de vários outros estilos, o que fez inclusive com que ele fosse conhecido como Camaleão, sendo essa uma das principais marcas de sua carreira e também mostrando aí toda a sua genialidade, né? E um desses estilos que acabou fazendo parte aí de toda essa experimentação, com certeza, foi a disco music, principalmente quando ele lançou o álbum Let's Dance lá em 1983, com músicas como Criminal World e Shake It. Mas principalmente por conta daquela que dá nome ao disco, que é a Let's Dance. Uma curiosidade é que esse álbum muito provavelmente não foi lançado por David Bowie só porque ele estava com vontade de colocar elementos da disco music em suas músicas, mas porque ele precisava de um sucesso comercial, já que os seus álbuns anteriores, né, que foram o Lodger e Scary Monsters and Super Creeps, não tinham dado tanto retorno assim, apesar do sucesso que foi a música Ashes to Ashes. E como a disco music estava em alta e ele precisava dar uma resposta ao contrato milionário que ele fez com a gravadora EMI, ele fez uma tentativa que deu muito certo, tanto que esse foi o álbum que ele mais vendeu em toda a sua carreira. Mas depois disso ele não chegou mais a se aventurar aí nesse estilo. Mas pessoal, rapidinho, antes de continuar essa lista, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo que ajuda muito a gente. Também já se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeos assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão de Seja Membro, beleza? Outra das gigantescas bandas de rock inglesas que entraram pro mundo da disco music foram os Rolling Stones. Tudo começou na metade dos anos 70, que era o momento ali em que eles já tinham lançado uma série de sucessos. Com a ascensão de um novo estilo de rock, que era o punk, a banda começou a ver as suas novas músicas e discos não serem muito bem aceitos pelos fãs e a crítica, com eles sendo chamados de banda datada, sendo acusados de fazer ali um som mais antigo e que já estavam ultrapassados, olha só. Foi então vendo todas essas críticas aí que eles decidiram inovar, e assim colocaram elementos da disco music de maneira um pouco disfarçada ali no disco Some Girls, lançado em 1978, que traziam músicas bem mais dançantes do que as que eles costumavam fazer, como é o caso de Shattered, Some Girls, Início. Esse disco fez com que eles voltassem ao topo das paradas, a ser tocado em todo o mundo e vendendo milhões de cópias, sendo considerado o melhor disco deles em anos e até mesmo indicado ao Grammy de 79. E todo esse sucesso fez com que eles mantivessem elementos da disco music em seu próximo álbum, que foi o Emotional Rescue, lançado em 1980, o que pode ser visto em músicas como Dance e Emotional Rescue, por exemplo. Mas depois eles meio que acabaram voltando aí às raízes deles.
E o The Who é considerado aí como uma das bandas de rock mais icônicas da história, fazendo muito sucesso desde 1965 e ganhando o mundo aí com seu disco de estreia, que foi o My Generation. Porém, apesar de terem continuado aí fazendo muito sucesso no começo dos anos 70, o final dessa década não foi tão bom assim pra eles. Isso porque em 1978 morreu o baterista da banda Keith Moon, e logo em 79 aconteceu uma tragédia em um dos seus shows lá nos Estados Unidos, onde 11 fãs morreram por conta de um tumulto que teve ali logo antes da apresentação da banda. E a morte do baterista acabou fazendo com que a sonoridade do grupo mudasse ali nos discos lançados no começo dos anos 80, com eles buscando ali um som mais pop do que aquele que eles vinham fazendo até então, principalmente na música Eminence Front, lançada no álbum It's Hard lá em 1982, que tinha muitos elementos de disco music. No final a música acabou não fazendo tanto sucesso assim, então eles deixaram aí essa experimentação da disco music de lado. Por último, vou trazer um grupo aqui que talvez seja um roubo nessa lista, então eu vou falar que é só um tópico bônus mesmo, tá? Por favor, não me xinguem. Ladrão! Isso porque eu vou falar agora do Bee Gees, e eu sei que você deve estar achando estranho, já que eles são aí um dos expoentes da disco music lá nos anos 70, fazendo muito sucesso com músicas como Staying Alive, More Than a Woman, How Deep Is Your Love, Night Fever, que alcançaram aí as primeiras posições das paradas de vários países no mundo. Porém, é aqui que vem o pulo do gato. Já que apesar deles terem estourado lá nos anos 70 com essas músicas e muitas outras, a banda já existia e tinha até mesmo já lançado álbuns lá nos anos 60, antes mesmo da disco music existir. E já fazendo algum sucesso na Austrália, que era o país natal dele, com músicas como Wine and Woman, que como vocês podem ver, traz bastante características do rock lá da época. Wine and women, some will make me sad. Estilo esse que eles continuaram tocando mesmo depois de todo o sucesso que eles fizeram lá nos anos 70, como é o caso da música Tragedy, lançada por eles lá em 79, que parece bastante ali com aquele rock que viria a bombar nos anos 80. Então, talvez eu acho que a gente pode falar que o Bee Gees um dia foi uma banda de rock que se transformou num grupo de disco music. E eu disse talvez, tá? Por favor, não me xinguem, fãs de Bee Gees. Mas então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, já deixa o joinha aqui embaixo, tá bom? Comenta aqui pra gente se você sabia que essas bandas de rock já tinham feito músicas de disco, e se você conhece alguma outra também que fez essa movimentação aí. Aqui do Zaz está deixando outros vídeos pra vocês assistirem, um beijo, até a próxima aí, tchau!